Ao estudar o livro de Jonas, percebemos que fora escrito com o propósito de lembrar o alto valor da pregação missionária. Deus não quer que ninguém se perca, mas deseja que todos venham a ter um arrependimento, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amados, o nome Jonas significa pomba. Nasceu numa cidade chamada Bet-Efer, perto de Nazaré, portanto Jonas era galileu, bem como Naum, Malaquias e Jesus. Profetizou no Reino do Norte durante uma época complicada, mas nós sabemos que Jonas ele é conhecido como o profeta fujão, mas na verdade Jonas era um profeta missionário. Profetizou no Reino do Norte durante a época de Jeroboão II e predisse a expansão territorial conseguida por esse soberano. Bem, nós percebemos que muitas coisas nós podemos aprender com Jonas. Podemos aprender, por exemplo, queridos, de que o mundo clama por profetas. Nossa cidade, nosso país, o mundo clamam por pessoas que estejam dispostas a anunciar a palavra, e Deus quer levantar pregadores. Foi isso que ocorreu com Jonas. Nós percebemos o chamado de Jonas quando Deus o chama, lá no livro de Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 2, com veemente chamamento, e Jonas ele recebe uma clara ordem para levar a palavra à cidade de Nínive, mas ele não vai para Nínive. Ele prefere ir para Tarsis. E assim é o homem. O homem, ele nos seus agrados e desagrados, se é que nós podemos dizer assim, ele vai preferindo fazer isto ou aquilo, desta forma ou daquela, mas nunca desta forma ou deste jeito, assim como Deus quer. Mas, na verdade, um missionário desobediente foi Jonas, que desobedeceu ao chamado. Em vez de ir para um lugar, Jonas fugiu em direção ao outro, chamado Tarsis. Como pode um homem imaginar poder escapulir dos planos do Senhor que tudo vê, não é mesmo? Hebreus 4, versículo 13. Consequências sempre existem quando se desobedece. Obviamente, a atitude de Jonas não ficaria sem retribuição. Causou pavor, desespero aos marinheiros, provocou uma situação suicida e ainda produziu o estranho acontecimento do grande peixe, lá em Jonas 1,17. Mas nós também aprendemos com Jonas a clamar durante as calamidades. Jonas, na eficácia da oração, ele nos mostra que podemos orar em qualquer tipo de situação e calamidade, porque a oração de Jonas foi eficaz, tem sido comprovada nas mais diversas situações, e Deus tem respondido a homens e mulheres que têm chamado dos mais variados lugares na face da terra, mesmo dentro do ventre de um peixe. Deus miraculosamente manteve Jonas vivo por 3 dias no estômago do peixe. Por ser um fato verídico, Jesus usou o incidente do peixe que engoliu Jonas para ilustrar sua própria morte, sepultamento e ressurreição. Mateus 12, 39 a 41. Jonas se arrepende e nós aprendemos mais uma vez com o profeta missionário. Jonas viu que estava fazendo tudo errado, arrependeu-se, percebeu que agia como um idólatra, como um ateu, não tinha nada de fé naquele momento, nada de Deus, nada de obediência, mas retomou o caminho da obediência. 1 Samuel 15, 23. E se hoje você se encontra exatamente como Jonas, fugindo da vontade de Deus, de estar, de permanecer debaixo de uma cobertura pastoral, debaixo de uma visão, de uma denominação, eu convido você, meu caro missionário, que você volte à visão da obediência. Nínive era muito importante por abrigar mais de 120 mil almas.
Essa era a preocupação e seu valor para Deus. A submissão de Jonas pode ser vista por expressões significativas tais como levantou-se e foi. Começou Jonas a percorrer a cidade. Nós percebemos sobre consequências da desobediência, mas precisamos ver também as consequências da obediência. A pregação de Jonas produziu resultados e os moradores de Nínive arrependeram-se de seus pecados. Houve, por um certo período, um retorno ao monoteísmo, ou seja, a um único Deus. Nessa fase, aconteceram duas grandes pragas nos anos 765 e 759 anos antes de Cristo e um eclipse solar em 763 antes de Cristo. Esses acontecimentos podem ter sido interpretados como sinais de julgamento divino e, portanto, preparado a cidade para receber a mensagem profética de Jonas. Como expressão visível de seu verdadeiro arrependimento, eles jejuaram, vestiram-se de pano de saco. Nós precisamos aprender todo o tempo, porque Deus expressa o seu amor por uma cidade como Nínive, expressa o seu amor, o amor de Criador por nós, os seus filhos. Embora tenhamos muitas vezes vivido em pecado, em rebelião, em rebeldia contra as suas leis, Deus vai além de qualquer amor ou sentimento humano, Romanos 5:8. E o amor de Deus pela humanidade é tão maravilhoso e lindo, estende-se para além de qualquer fronteira, até as pessoas perdidas em qualquer lugar. Esta verdade foi plenamente vista quando Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todas as pessoas, João 3,16. E ainda, quando Jesus enviou os discípulos a todo mundo para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. A vocação da igreja missionária. E a sua vocação é qual? Eu quero orar por você nesse momento. Querido Deus, pelo seu infinito amor criador, nos abençoe nesse dia. Nos faça voltar imediatamente à visão da obediência. Nós queremos te obedecer. Nós queremos nesse dia, querido Deus, perfeitamente nos voltarmos